E você não tinha, você nunca teve medo de encarar o público assim, né? Nunca teve? Não tive porque eu, como eu disse para você, eu cresci em cima de caminhão quando tinha polícia, eu adorava. Só para você ter ideia, muita gente não vai nem saber o que eu estou falando aqui. Eu era pequeno, isso eu me lembro vagamente, mas meus irmãos mais velhos e meus pais falavam ali. Eu andava com propaganda do Hugo Borg, do Juarez Távora, embaixo do braço, como se eu fosse um cabo eleitoral. Ninguém sabe quem que é o Hugo Borg hoje. Foi candidato, se eu não me engano, a presidente da República, a governador de São Paulo. Então, eu nasci gostando disso. E cresci em cima de caminhão, vendo as pessoas, depois comecei a falar, isso, a vida é vivendo e aprendendo. Quanto mais você vive, mais você aprende, mais experiência adquire. E a gente falou do Dr. Telmo, né, agora há pouco, da ajuda que ele teve na época da ditadura. E você foi um dos grandes amigos que ele teve, né, nessa... Como é que era o Dr. Telmo nessa amizade de vocês? Como é que era essa relação? O Telmo no MDB antigo e no PMDB, ele representou a esquerda. Um homem muito bom, um homem justo, honesto e um homem que defendia sempre os mais pobres. O governo dele também sempre foi voltado para isso, sempre fazer para a população mais carente da cidade. E na época da ditadura, a gente sabia que o Telmo não militava com a gente, mas era uma retaguarda que a gente tinha quando precisasse. Então, apesar de ele ter sido vice-prefeito da Arena, mas isso é em consequência de que Jacareí, nos anos 70 e poucos, a militância ainda estava meio devagar. Mas o pensamento político dele, a forma de viver dele sempre foi essa, sempre se identificou muito com a gente. E dentro do MDB e do PMDB, o Telmo sempre se identificou com a esquerda. Quando você militou muitos anos no PMDB, né, você falou, mas em 99 você foi para o PPS e lançou o Dr. Telmo candidato a prefeito em 2000, né? Não, a história é o seguinte, eu já era militante do MDB em 78, 79, nós saímos com o Luiz Máximo como candidato a prefeito em 76, onde ele ganhou a eleição, foi o mais votado, mas não assumiu porque o voto dos 3 da Arena foi maior do que o dele. Em 82, o Telmo, em 80, nós fomos buscar o Telmo para se filiar ao MDB, para o MDB. O Telmo se filiou, quando o Telmo veio para se filiar, a gente já estava estruturando o PMDB. O Telmo se filiou no PMDB, foi candidato a prefeito em 1982, ganhou a eleição. Ele sozinho teve mais votos que os 3 candidatos da Arena e sobrou voto. Naquela época foi 6 ou 7 candidatos. Acho que somando o voto dos 6 ou 7 candidatos, o Telmo teve um pouquinho de voto a menos. Foi uma grande vitória, uma grande festa em Jacareí. Naquela época, em 82, o voto era vinculado. A Arena tentou dar o golpe de novo, né? Ela vinculou o voto, achando que vinculando o voto, e era depois da ditadura que ela começou a abrir, teve eleição para governador na época. E eles achando que nos municípios, quando eram todos governados pela Arena, e vinculando o voto, votando na Arena, no prefeito da Arena teria que votar no governador da Arena. E foi um tiro no pé, porque aí os prefeitos da Arena empacaram e não tiveram voto. Quem teve foi os prefeitos do PMDB e o voto subiu para prefeito, para vereador, para deputado estadual, federal, senador e governador. O voto era vinculado, foi tudo para o PMDB. O Dr. Telmo ganhou de novo em 92, né? Aí o Telmo deixou a prefeitura em 96, não, no 88, deixou a prefeitura em 88. Com Arouca, né? Com Arouca. E voltou, fez uma grande administração. O Telmo saiu muito bem avaliado da prefeitura, tanto saiu bem avaliado que 4 anos depois ele voltou a ser candidato e ganhou a eleição de novo em 92. Só que daí depois, vocês dois juntos no PPS, vocês lançaram o Dr. Telmo em 2000, né? Isso. Aí, assim, em 99... Dr. Telmo aí mais velho. Como todos os companheiros nossos de esquerda tinham saído do PMDB, aí nós resolvemos sair aqui em Jacareí também, porque a gente estava sozinho. Aí nós fomos pro PPS. E em 2000 a gente não tinha candidato. O Telmo não estava bem de saúde, a gente não tinha candidato, nós fomos até a casa dele, pedimos para que ele saísse como candidato para preservar o partido,
mesmo com a situação de saúde dele abalada, ele como militante, como companheiro, concordou e saiu candidato a prefeito, quase não fez campanha. Aí o Telmo teve uma votação muito aquém do esperado, mas a gente já previa isso, porque aquele momento não era mais o momento do PMDB, aquele era o momento que o PT vinha no Brasil todo crescendo e ia ganhar a eleição. E acontece que com aquilo ali, com aquela atitude do Telmo e do PPS, nós preservamos o grupo em Jacareí, porque nós não elegemos o prefeito, mas elegemos 2 vereadores. Você imagina um candidato a prefeito que tem pouco mais de 3 mil votos, eleger 2 vereadores, para eleger um vereador precisa de 8 mil votos. Então, se o Telmo não tivesse sido candidato, ele não aglutinaria o partido não aglutinaria os candidatos a vereador e o PMDB ia morrer de vez. Nós mantivemos, aí foi o PPS, o PMDB a gente já tinha deixado. E mantivemos o grupo vivo em Jacareí, elegendo 2 vereadores. Aí tem a parceria com o PT, né? O PPS com o PT em 2000. O PT é um partido de esquerda, se identificava muito com o PPS, se identifica muito com o PPS desde sua fundação, de uma luta muito grande em favor dos oprimidos, dos mais fracos. Não é um partido que, como a Arena e depois os outros partidos, dependia sempre da elite. Então nós nos identificamos com o PT e o vereador nosso, os 2 vereadores que elegemos em 2000, passou a fazer parte da base de apoio do governo do prefeito Marco Aurélio na prefeitura. E como é que era você nos comícios dessa época? Como é que era você começava os comícios mesmo para chamar o candidato a prefeito? Você falava assim, fala, nosso prefeito, como é que era? Nós tivemos isso depende muito do momento. Nós tivemos assim, em várias eleições, nós tivemos candidatos diferentes, como o Telmo, como o Marco Aurélio, como o Hamilton, como o Luiz Máximo. E cada época, por exemplo, quando eu apresentava o Telmo, e ele chegava próximo, quando o pessoal avisava, o Telmo chegou, a praça estava cheia, e aí eu começava, está chegando o médico das crianças, o prefeito do povo, esse é o que eu usava nos comícios do Telmo. Nos comícios do Marco Aurélio, já mudava um pouquinho, o prefeito do povo. E o que me marcou também foi a campanha de 2008 com o Hamilton, porque houve, assim como o Telmo foi prefeito, ele era médico pediatra e foi prefeito, foi médico em Jacareí durante muito tempo, existiam poucos pediatras de Jacareí, ele era médico do estado e atendia as crianças no posto de puericultura aqui da Praça Raul Chaves. O Telmo era uma das pessoas mais conhecidas e mais respeitadas de Jacareí. E as crianças se identificavam muito com ele. Aonde ele andava, as crianças viam ele, os pais. As mulheres também, que era um galã, né? A mulher as mulheres chegavam, doutor, às vezes apresentava adulto de 30 anos. Esse aqui foi o senhor que cuidou dele, mostrando o filho. A gente esperava que ele fosse falar isso de uma criança, mas o Telmo foi médico muito tempo. As mães, os pais com filho de 20, de 25, de 30 anos, doutor, esse aqui é meu filho e o senhor que cuidou dele quando ele nasceu. Ele foi chefe do berçário da Santa Casa na época, né? Então isso era uma coisa muito comovente. E o que marcou também em 2008 foi que o Hamilton se identificou muito com as crianças. A campanha do Hamilton, o Hamilton começou com 2% na campanha e ele veio num crescendo, que na época tinha um candidato do PSDB, era do PSDB ou do DEM, não me lembro mais, era o candidato favorito e já achava que tinha ganho a eleição. E o Hamilton começou com 2% e veio crescendo 2, 4, 5, 10, 12. E conforme ele ia crescendo, a gente sentia que as crianças iam se aproximando. Acho que as crianças que faziam com que os pais procurassem o Hamilton como candidato. E quando chegou no final da campanha, a campanha do Hamilton de 2008 parecia a campanha do Dr. Telmo em 1982. O Telmo era o médico das crianças e o Hamilton era o candidato das crianças em 2008. Então são coisas que marcam e emocionam muito você durante uma campanha. Pra gente, quase encerrando a nossa conversa, tem alguma coisa nesses anos todos de participação política sua que você se arrepende? Nenhuma. Eu nunca fiz o mal para ninguém, então eu não posso me arrepender. Eu faço a política do bem. Se eu posso fazer alguma coisa para alguém, eu faço. Se eu não posso, eu não faço porque eu não posso.
Eu nunca fiz política para prejudicar ninguém, nem os meus adversários. Nunca fiz política com rancor, nem muito menos com ódio, nem contra a ditadura. Se a gente conseguir, naqueles movimentos dos anos 70, conseguisse prender alguns carrascos da ditadura, por exemplo, que a gente soubesse que ele torturou companheiros nossos, eu jamais ia aplicar nele a lei do talhão. Olho por olho, dente por dente. Ele torturou e foi torturado. Se eu sou contra isso, como é que eu vou praticar isso? Então, eu nunca fiz a política com rancor, com mágoa, e então não gosto da política agressiva, de falar mal do adversário. Eu sempre defendi o meu candidato, eu nunca ataquei o meu adversário, nunca. Você pode procurar as pessoas que acompanharam os políticos as campanhas eleitorais dos candidatos a prefeito desses últimos 30, 40 anos de Jacaraí e que me viu em cima do palanque, você viu e vai ver sempre eu defendendo meus candidatos, jamais eu atacando os meus candidatos, os adversários. Você conheceu muitas figuras políticas importantes, expoentes, a gente já falou de algumas, mas se você fosse citar o maior que você conheceu, o mais carismático, com quem você teve contato, quem seria? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho falado para alguns companheiros meus, e isso é bom porque as pessoas escutam, porque aí a política você não aprende na escola nem na faculdade, você aprende na vida, fazendo na vida. Por isso que eu gosto da política, as pessoas falam que eu entendo de política, porque eu vivi a vida inteira política. Tá na veia, né? Tá na veia e isso aí você vai aprimorando ela. Um candidato a prefeito, ou a governador, ou a presidente da República, ele nunca pode ser candidato dele mesmo. Se você decidir, Rodrigo, eu sou candidato a prefeito, olhe para trás e vê quantas pessoas estão dependendo da sua proposta. Porque um candidato a prefeito, para ter sucesso, a primeira coisa que antes dele falar que ele é candidato a prefeito, ele tem que olhar para trás e ter uma multidão de militantes gritando antes dele, levantando a bandeira dele que ele é candidato a prefeito. Então, todos os candidatos a prefeito que ganharam a eleição, assim como o Hamilton, o Marco Aurélio, eu vou contar um pouquinho dessa história para você. O candidato a prefeito, ele precisa ter uma militância atrás dele, ele precisa ter companheiros e amigos que defendam a bandeira dele, brigue por ele no bom sentido, para o bem ou para o mal. Se ele for perder a eleição, eu vou perder junto com ele. Se ele ganhar a eleição, eu ganho junto com ele. E isso aconteceu com todos, isso vai acontecer com todos. Se você pegar os candidatos a governador, a presidente da República e a prefeito de Jacaraí, na história de Jacaraí, eu vou começar com o Antoninho Nunes, lá atrás. Antoninho Nunes foi prefeito 2 vezes de Jacaraí. Antoninho Nunes, quando saía na rua, aquele grupo de charreteiro e carroceiro que existia na cidade, naquele tempo tinha mais carroça e charrete do que carro, andava atrás do Toninho. O Toninho não podia andar na rua porque o charreteiro andava atrás dele. Então isso é uma liderança política. O Telmo, quando veio ser prefeito... Tem carisma também nisso aí, né? Antes do Telmo veio o BSL, que perdeu a eleição pro Luiz Máximo e foi prefeito. Você pega assim, o BSL tinha alguma liderança? Tinha. As pessoas que se identificavam com ele, um pessoal da elite de Jacaraí e que pensavam como ele, tinha ele como candidato e defendia. Ele não saiu candidato dele próprio, dele sozinho. Aí nós viemos com a candidatura do Telmo, o PMDB fechou todo com o Telmo, pelo histórico de vida dele. Aí você vem o Marco Aurélio, logo depois do Telmo veio o Aroca, e eu vou contar outra história. Eu acho que o Aroca, ele cometeu um grande erro. Eu me dava bem com o Aroca era meu amigo, eu sempre conversei, respeito e tenho saudade do Aroca. Eu só estou contando aqui uma história que eu, particularmente aqui, humildemente, acho que foi real. A eleição que ele ganhou foi uma eleição... Uma eleição muito difícil, onde ele tinha um grupo de amigos e o Aroca ganhou a eleição. E isso é uma história contada por alguns amigos dele. E parece que não houve uma afinidade disso com o Aroca quando ele foi prefeito. Tanto que o Aroca foi eleito com 33.500 votos, 2 anos depois ele deixou a prefeitura, foi ser candidato a deputado e teve 3.500 votos. Ele teve 10% daquela votação. Então eu acho que tem muito disso. O Aroca foi eleito assim num vácuo onde a população estava com PMDB até o pescoço na época, uma campanha que nós fizemos desastrada, o Sarney, presidente da República, mandando invadir a usina de Volta Redonda, matando operário e mais outra série de coisas que aconteceu no governo do estado, que era o Quércia. Demésio com Mário Ney, né? Demésio e Mário Ney. E isso tudo influenciou a eleição em Jacaraí. E aí nós perdemos a eleição. Então, aí veio a campanha do Marco Aurélio, onde o PT
PT era a bola da vez, foi aquela onda vermelha. Marco Aurélio, com o carisma dele, conquistou o PT e fez com que o PT, a população, saísse para a rua. E o Marco Aurélio sozinho teve, pela primeira vez, uma eleição, um candidato a prefeito teve mais votos que somando todos os outros juntos. Pela primeira vez na história de Jacareí, um candidato a prefeito, e é a única, teve mais votos que todos os outros seu adversário. E depois o Marco Aurélio na reeleição já era prefeito, é uma outra história. Aí veio o Hamilton também, que ele começou com 2%, mas foi empolgando a população, ele era muito novo, mas foi empolgando a militância do PT, e essa militância do PT, junto com esse movimento de crianças que iam para o comício e procuravam o prefeito, os pais saíam de casa e falavam para a gente, olha, eu não sou muito ligado à política não, mas o meu filho queria ver o candidato aí, o Hamilton, e ficava esperando o Hamilton terminar de fazer o comício para dar um abraço e tirar uma foto. Então, o candidato a prefeito, ele tem que nascer com a estrela, e além de nascer com a estrela, ele tem que ter o carisma, sabe? Carisma. Que consiga agregar as pessoas, senão ele fica no meio do caminho. Tá certo, Raimundo, é o apelido Raimundinho dos comícios, hein? Raimundinho dos comícios. Fiz muito comício pela vida, já estou até cansado já, mas vou continuar fazendo, sempre que for preciso eu estarei. É uma coisa que eu gosto, faço porque eu acredito e faço porque quando eu identifico com as pessoas. Eu já tive eleição que eu perdi, a maioria delas nós ganhamos, mas eu perdi, sabe por exemplo, quando nós perdemos a eleição com o Telmo em 2000, nós sabíamos desde o começo que ia perder a eleição, mas a gente tinha que manter o partido unido e a gente não muda de lado, eu sempre tive meu lado, sempre escolhi meu lado e sempre vou estar do lado de quem eu acredito, perdendo ou ganhando. Eu acredito na pessoa, se você for ver o candidato, eu acredito na sua proposta, eu vou estar do seu lado, perdendo ou ganhando a eleição. Até o fim. Até o fim. Obrigado. Obrigado pela sua entrevista. O programa Agenda em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Recentemente eu tive com um dentista que eu cheguei no dentista e ele tá cantando ainda? Eu falei, tô. E você é dentista ainda? Ele, sou. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar a música como uma profissão.